De volta ao Redação Novo Tempo. Agora a gente conversa sobre uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Ipsos. Ele mostrou que o Brasil está na terceira colocação em um ranking que mede a ignorância dos cidadãos quanto à realidade de seus países. Segundo o levantamento feito com 33 nações, os brasileiros estão entre os mais desinformados do mundo, ficando à frente apenas dos mexicanos e dos indianos. Estamos aí em terceiro lugar dos 33 países. Vocês deram uma olhada nessa pesquisa? Vocês acham que realmente o povo brasileiro ele é muito desinformado com relação à realidade do país em que ele está inserido? Bom, só para informar, minha nacionalidade é outra. Eu nunca contei para vocês, viu, gente? Nasci em outro país. Tô brincando. No México ou na Índia? Não, nasci... Qual é que ficou mais interior? Essa foi muito boa. Eu não achei graça. Continua, Leite. Eu perdi minha piada pro Wagner. Continua, Leite. O que eu ia falar é que é o seguinte, essa pesquisa, um dado importante, é ver o que essa pesquisa perguntou para as pessoas, né? Então, os pesquisadores chegavam para as pessoas e perguntavam assim, você tem ideia mais ou menos de qual a porcentagem da população brasileira que mora na zona rural e qual a porcentagem da população brasileira que mora na zona urbana? Sim, eu sou dos desinformados, por exemplo. Mas obviamente que tem México outras ou Índia? perguntas, assim, tipo, qual a porcentagem de brasileiros que você acha que tem acesso à internet? De banda larga. Qual é a... Dava opções? Ou Não, era aberto. Então, tipo, quanto que você acha? Aí a pessoa falava. Então, e aí vem essa resposta. Mas tem mais. Idade média da população brasileira. Idade média da população brasileira. Ou tinha uma outra que tinha a ver com... eu perdi aqui agora. Qual a porcentagem você acha das mulheres que trabalham fora de casa? Não estão apenas... Não apenas, desculpa, mulheres que cuidam dos filhos, mas mulheres que cuidam dos filhos e ainda trabalham fora de casa. Essas perguntas. Então, dentre essas perguntas, o Brasil saiu muito mal, porque dos países que estão em desenvolvimento aí, o Brasil ficou no antepenúltimo lugar. Nossa, perguntas difíceis, né? Tipo, podia ter algumas mais Mas apesar das perguntas serem difíceis, foram feitas em todos os países. E tem países que saíram melhores do que os outros. Inclusive, uma das perguntas é, o quão desigual você acha que é a economia no seu país? Então, você acha que a diferença dos muito ricos para os muito pobres é muito grande ou não tanto assim? E em países onde a desigualdade econômica e social é maior, a percepção que as pessoas tiveram, a população em geral teve, é de que a desigualdade não é tão grande. Ou seja, em países onde a desigualdade é maior, a percepção é que a desigualdade não é tão grande. Mas em países onde a desigualdade não é tão grande, e aí ele dá o exemplo aqui, se não me engano, da Nova Zelândia, por exemplo, que é um país bem desenvolvido, apesar disso tem um pouco de desigualdade, mas a percepção de que a desigualdade social e econômica é maior foi presente. Então, o país não tem tanta desigualdade, mas eles acham que tem mais desigualdade do que a população dos países onde a desigualdade realmente existe. Como se a gente estivesse acostumado com essas nossas diferenças mais ou aqui. Por menos exemplo, a isso. pesquisa mostrou, né, que a maioria respondeu que em torno de 40% da população brasileira vive em zonas rurais. Só que, na verdade, são apenas 15% da nossa população que vive em zonas rurais. Em outros, como o Leite falou, né, as mesmas perguntas foram feitas nos 33 países. E a gente ficou tão mal colocado assim. Agora, quando a gente estava discutindo até na reunião de pauta esse assunto, eu falei uma questão. Talvez seja um pouco difícil essa comparação pelo tamanho territorial do país, né? Então, você pega outros países que são menores e que, então, tudo é muito mais fácil. A gente, por exemplo, a região sudeste poderia ser um país, a região nordeste poderia ser um país do tamanho de outros. A gente tem Sul, né? estados que Rio Grande do Sul já são é. do tamanho de país. A gente tem países da Europa que, sei lá, são do tamanho de São Paulo. Sei lá, acho que deve caber umas 3 Franças, deve caber dentro do estado do Amazonas ali, tão grande que é. Exatamente. Então, é difícil, né, a gente conhecer todo esse país territorialmente. Não, e além disso, por conta dessa grandeza territorial do Brasil, talvez faltem também pesquisas e divulgações das pesquisas para poder basear o conhecimento do brasileiro. Eu digo, por exemplo, você citou, o Leite citou, que abriu umas 3 Franças dentro do Amazonas.
na região sudeste do Brasil, o que você ouve falar sobre o Amazonas? Não se ouve muito a respeito, a não ser temas ligados à natureza, à exploração da terra, à preservação do meio ambiente. Você não tem dados assim, onde é que eu vou encontrar dados para dizer no Amazonas qual é o percentual de brasileiros com acesso à internet? Que não tem acesso à internet, o percentual de quem frequenta a aula, de quem não frequenta. Você não tem esses dados assim fáceis para serem encontrados, você entende? Por conta, justamente, eu concordo com você, da imensidão do país. Pegando gancho nisso que o Hélio está falando, isso acho que acaba gerando um problema muito grande, inclusive, para muitos brasileiros, e isso de norte a sul do país, em relação a preconceitos que são formados. Então, muitas vezes, você tem percepções erradas de pessoas que moram no mesmo país que você, só que numa região muito diferente, por conta de uma coisa que você ouviu aqui, uma coisa que você viu no Facebook ali, que você acha que é verdade, e isso para você é garantia de... Sabe? Eu tenho vários amigos aqui, já fui algumas vezes para o Pará, eu fui uma vez, na verdade, para o Pará, e eu tenho vários amigos que são de lá, e aí tem um amigo que ele mora em Parauapebas, o José, abraço José, e aí eu lembro, uma vez ele colocou no Facebook dele assim, falou assim, cara, é só eu falar que eu sou do Pará e a pessoa acha que eu ando com um tigre no meio da rua. Tem muito isso mesmo. Isso porque nem tem tigre, né? No Pará, né? Então, e acontece o contrário também, você vai, sei lá, no sul do Brasil ou mesmo no norte, no nordeste, você fala que você está em São Paulo, no estado de São Paulo, você se refere ao estado... Nossa, mas lá é um perigo, né? Porque você é assaltado toda hora lá. Exatamente. Bom, sabe que a gente mora bem no interior. E a pessoa ainda pergunta assim, nossa, o trânsito lá deve ser caótico. Tranquilo, é porque eu moro no interior, entendeu? Não é um trânsito, estado de São Paulo inteiro, que né? se tem, eu tive algumas semanas em Manaus, e aí eu estava com o pessoal que trabalha lá, principalmente produzindo material para o Revista Novo Tempo e tal, e aí eles estavam falando, o que você achou da cidade? Eu falei, muito bonita, não conhecia ainda, só por fotos e tal, mas você não achou que a gente ia ter um jacaré passando aqui, um macaco e tal? Eu falei, não, eu não tinha essa percepção. Você falou, não, porque muita gente chega aqui com medo. Que vai sair dessa região aqui do aeroporto e daqui a pouco vai encontrar um crocodilo ali. Então, a gente tem muito isso. A gente discutiu de que a gente tem um território muito grande quanto nação, e aí, o que acontece? Cabem muitas culturas, cabem diferentes culturas nessa extensão territorial tão grande. E a falta de informação é o que geralmente gera preconceito. Então, por isso que a gente tem esse preconceito tão forte. Talvez o mais recente e o que ficou mais marcado foi no período das eleições, né? O pessoal da região sudeste contra o pessoal da região nordeste. Sul e sudeste, né? Sul e sudeste contra o pessoal da região norte e nordeste, mas mais concentrado até no nordeste, por causa da decisão pelo voto. E querendo separar o Brasil, e dizendo que trabalhava aqui no sul e no sudeste, aqui no Sudeste e no Sul, para sustentar o pessoal do Norte e Nordeste. Então, é justamente... de uma ignorância tamanha. De uma ignorância dessa, tamanha. Porque a gente não tem informação, e acho que o Hélio falou muito bem sobre isso, a gente não tem uma possibilidade de buscar essa informação. A gente não tem essa fonte de informação, essa divulgação cultural do nosso próprio país. E aí a gente acaba sendo ignorante com relação a alguém que é da mesma nacionalidade que a minha. E inclusive, como diz aquele ditado, a ignorância é atrevida, né? Atrevidíssima. Bem atrevida. Então, quanto mais ignorante você é, muitas vezes mais com razão você acha que você tem para falar o que você fala. E aí saem, não existe o que eu vou falar agora, tá? Mas só para deixar claro, aí saem estupidezes, assim, sem fim, entendeu? Só para deixar claro, não é estupidez que fala, tá, gente? É só para deixar o plural. Você Ainda criou mais um você, né, que é todo neologismo, gramatical. exatamente. Não, você falou e eu lembrei de algo que uma vez um amigo disse, um amigo que, por sinal, é bem, assim, intelectual, ele disse assim que o ignorante, ele é feliz até. Porque o ignorante, ele fala, né? Ele cria a sua própria realidade e vive ali. Não tem medo de se expressar. Agora, geralmente, quem estuda mais e quanto mais sabe, ele realmente tem mais dificuldade de se expressar. Sabe que nada sabe. Assim, ele vai pensar mais vezes antes de dizer alguma coisa. Você tem que ir lá na frente com um discurso mais elaborado, né? Mas só para deixar claro, isso que você está falando, tipo, estuda mais, nem sempre estudo acadêmico significa conhecimento geral e
a ausência de preconceito. Isso Porque é tem verdade. muita gente que o cara é doutor, PhD, o cara é lotado de preconceitos, inclusive por falta de informação. É que às vezes a pessoa tem informação específica sobre um tema, mas ela não busca saber de outras coisas. Então o cara pode, sei lá, ser um gênio da medicina, mas o cara não sabe nada de geografia do país, não sabe nada da história de um monte de coisa, e o cara pode falar um monte de besteira. E às vezes uma pessoa simples, interiorana, que tem vivência, né? Tem uma visão de mundo assim abrangente, que se informa, por mais limitado que seja, não tem acesso tanto à tecnologia, tem mais experiência do que um cara desse, por exemplo, que é pós-doutor, né? Essa desigualdade essa desigualdade de informação, essa ignorância do povo brasileiro com relação ao seu próprio país ficou fortemente mostrado nessa pesquisa, mas acho que tem muito disso, da gente conseguir buscar essa informação e conseguir conhecer melhor o país que a gente vive, né? Nossa última notícia de hoje. Por conta própria, um morador de rua da cidade do Cabo, na África do Sul, decidiu recolher um pouco do lixo das praias a cada dia. Ele tinha vergonha da poluição do local e queria que a praia ficasse mais bonita para os turistas. Após um empresário divulgar o trabalho feito por esse homem, ele conseguiu um emprego em uma empresa de coleta de lixo e agora ele tem uma casa temporária para morar. Que Olha sucesso. só. Salva de palmas para ele. Eu me identifiquei, porque os Já foi meus morador de amigos... rua? Não, porque eu tenho Já vários limpou a amigos praia? que falam que eu sou lixeiro, porque eu vejo lixo na rua, eu vou pegando as coisas, vou colocando. Que nos cidadão mais lugares. nobre. Eu me identifiquei. Mas muito legal, né? Porque assim, ele não tinha nada a ver com a história. Ele morava ali na rua, por uma situação que o levou a estar ali, mas muitos moradores de rua estavam ali também. E ninguém teve a iniciativa dele de deixar o local que ele vivia limpo, né? Tirar a poluição. E olha o pensamento dele, né? Bom, eu tô aqui, meio que eu moro nessa praia e eu não quero que os turistas cheguem aqui, onde eu moro, na minha cidade, e vejam esse lixo todo Se espalhado. todo mundo tivesse essa consciência, a gente não teria lixo espalhado nos lugares. Exatamente. Lembra aquela vez na Copa do Mundo, os japoneses foram no estádio, e coreanos também, eles, acabou o jogo, estava cheio de lixo, porque virou uma bagunça o estádio. Eles saíram pegando, eles levaram sacos de lixo e ajudaram a limpar. Tipo, quando acabou o jogo, acho que deu 15 minutos, porque tinham vários coreanos e japoneses em diferentes jogos, estava limpo o estádio. Então, quer dizer, só que o problema é que a gente olha para essa situação de lixo e tal, eu falei, não vou pegar não, sou lixeiro. Não, isso aqui... A gente acha o pior que é mais do que Jogar, não né? pegar, é jogar. O camarada joga. Isso é tão comum. Sempre achando me que tem alguém que vai incomoda fazer esse muito. serviço. Ah, tem um Falta zelador. educação, falta cidadania, né? Exatamente. Eu tenho certeza que tem um monte de gente assistindo a gente falando assim, eu jogo lixo mesmo. E Tem alguém que vai A pessoa catar. não tá nem aí. Não. Então, Tem gente que a gente zoa, vai- tem uma Eu pago brincadeira. meu imposto é para eles Eu limparem ando mesmo, de né? tem moto, uma- eu já fui algumas vezes quase atingido por bituca de cigarro e Claro, latas eu de também. cerveja. Cerveja, o camarada tá dirigindo o carro e de repente ele abre o vidro e joga a lata de cerveja. Eu tô ali com a moto, tem que desviar, feito Matrix ali, para não ser atingido. Olha, Gente, Matrix. Matrix, precisamos encerrar o programa. Hélio, obrigado. Até a semana que vem. Até. André Leite, até lá. Até. Suzane, valeu. Até semana que vem. Gente, ficamos por aqui. Um abraço para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.